Se algum problema você encontrar, quem é que aparece pra ajudar? E é nessa pegada que eu tô até hoje esperando os ursinhos carinhosos aparecerem pra me ajudar com os boletos, mas não tive respostas. Certo, Alemão? J'espère que vous allez bien. Ursinhos Carinhosos conta a história de ursinhos que vivem na terra do carinho, Carelof, em inglês. E já me soa como um trocadilho com Camelot. Nessa terra temos o carinhômetro, que sempre acusa quando uma criança está passando por problemas, quando ela tem sentimentos negativos. E a missão desses ursinhos é descer à terra para ajudar essas crianças, transformando seus sentimentos negativos em sentimentos positivos. O grande antagonista é o coração gelado. Ou será que não? Na verdade, o Coração Gelado é um dos antagonistas. No caso dele, quer espalhar a tristeza para o mundo inteiro. Para ele, todo dia é dia da maldade. Hoje é dia de maldade. Ele conta com a ajuda do malvado e da sua sobrinha, Laurinha. Cada ursinho carinhoso tem um símbolo em sua barriguinha que representa uma habilidade. Por exemplo, o ursinho que tem um trevo de 4 folhas pode gerar sorte aos outros. Esse símbolo também tem relação com a personalidade. O ursinho mais rabugento tem um dia chuvoso na sua barriga. E por aí vai. Mas se você, como eu, já tentou descobrir o final dos ursinhos carinhosos, senta aí, vamos conversar que eu te conto tudo depois de uma pesquisa minuciosa que eu fiz. Senta que lá vem história. Primeiro, a gente precisa dizer de qual versão eu estou falando, porque teve várias. Eu vou focar na que eu assisti quando eu era criança, que foi a primeira, e surgiu lá em 85 e foi até 88. Nossa, Diogo, eu sabia que você era velho, mas não sabia que era tanto. Calma, jovem. Calma. Isso, rapaz, você calma. É que o SBT nunca teve muita preocupação com datas, novidades. Só para você ter uma ideia, eu lembro que em plena década de 90 no SBT passava Thunderbirds, de 65. E a maioria de vocês deve ter visto o Pica-Pau Biruta, que é a versão do Pica-Pau de 41. O SBT passou Ursinhos Carinhosos na TV até os meados de 2003. E assim como eles não se preocupavam com dados e novidades, muito menos eles se preocupavam com ordem de episódio e final. Só que é curioso, eu já vi vários vídeos explicando que Cavalo de Fogo só tinham 3 episódios. Já vi o povo falando sobre o final sombrio de Thundercats. Mas qual foi o último episódio de Ursinhos Carinhosos? O povo até inventou uma fanfic na qual o Coração Gelado era na verdade um ursinho carinhoso e que no final ele teria sua redenção e voltaria a viver com os ursinhos. Como é que é? É improvável, basta pensar que a Laurinha era humana e sobrinha do Coração Gelado. Pode ser sobrinha de consideração? Pode. Mas vamos aos poucos. Quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu entendi por que não tinha muitos vídeos sobre isso. É que é bem embaçado mesmo o negócio. Às vezes eu até acho que o desenho dos ursinhos carinhosos foi inventado só para vender brinquedo. Imagina, nossa, nada a ver. A origem deles remonta aos anos 81, pela empresa American Greetings. E a ilustração dos ursinhos é acreditada a Helena Kucharik. Talvez você mais novo não vá entender, mas houve um tempo que nos aniversários das pessoas, ou outras comemorações e até em enterros, você comprava um cartão, onde a capa era uma imagem bonita, condizente com a imagem que você queria passar, e dentro tinha uma mensagem relativa ao evento. Às vezes você entregava junto com o presente, por vezes o cartão era o presente. Era um gesto de carinho daquela época, daquela geração. Hábitos antigos de um povo ancestral, que a gente não entende mais por quê. Tipo, ligar ao invés de mandar mensagem. Esses ursinhos fizeram tanto sucesso que viraram uma linha de produtos. E apesar da série começar em 85, antes disso houve alguns episódios especiais que foram ao ar em 83. The Land Without Feelings, A Terra Sem Sentimentos, e The Care Bears Against the Freezing Machine, Os Ursinhos Carinhosos contra a Máquina de Congelamento. E nesse primeiro episódio, dá meio a entender que os ursinhos carinhosos são anjinhos. Tem até um narrador que parece ser Deus, ou pelo menos um tipo de santo, um São Pedro ali, que nos apresenta os ursinhos. Chega 85 e a gente tem o primeiro longa, The Care Bears Movie, o filme dos ursinhos carinhosos. Nesse filme, descobrimos que além da Terra do Carinho, temos também a Floresta dos Sentimentos. Ambos fazem parte do Reino do Carinho e nessa Floresta dos Sentimentos temos outros animais que no fim do primeiro filme ganham o símbolo em suas barrigas, para que eles possam ter o mesmo papel dos ursinhos carinhosos.
Esses animais são os primos dos ursinhos carinhosos. Temos então o leão, elefante, coelho, guaxinim, pinguim, macaco, porco, gato, cachorro. Nem preciso sugerir que o intuito era ter mais opções de brinquedo à venda. Supostamente. Podem contar conosco. Com todos nós. Nesse mesmo ano, os ursinhos carinhosos ganham uma série de TV e uma revista em quadrinhos. Temos então a primeira temporada que não tem o coração gelado ainda. E no ano seguinte temos o segundo filme dos ursinhos carinhosos, que olha só, é um prequel. Aqui a gente descobre como os ursinhos carinhosos se tornaram ursinhos carinhosos. No filme a gente tem o ursinho coração leal e o cavalo coração nobre. Mas é um urso, mas tem o nome de cavalo. Que fogem do temível coração negro. Esses dois ursos trazem consigo os órfãos que virão a ser os ursinhos e os primos dos ursinhos. Ursinho coração leal e cavalo coração nobre. E em uma fuga pelo mar, quando as esperanças tinham acabado, a estrela dos desejos os salva e lhes dá o poder. Pois, segundo essa estrela, esses dois ursos eram seres especiais que se destacavam do resto do mundo por conta da sua capacidade de se importar com o outro, de se preocupar com os demais. E a partir de então eles vão viver no reino do carinho e toda essa história aí que a gente conhece. E foi assim que a família dos ursinhos carinhosos começou há muito tempo no reino do carinho. E só um adendo, não procura lógica, porque no final do filme 1, os primos dos ursinhos ganham seus símbolos. E os ursinhos não conheciam esses tais primos até então. Mas aqui no 2, a Estrela dos Desejos já dá esse poder desde o início, desde filhote, tanto para os ursinhos quanto para os primos. No mínimo, em algum momento, os primos dos ursinhos perderam seus poderes e ainda todo mundo perdeu a memória. Mas quem se importa? Ninguém se importa. No final do segundo filme, o Coração Negro, que é um mago metamorfo, se torna bom e um menino de verdade. E sem dúvida esse personagem tem muito do Coração Gelado, que vai ser criado mais pra frente. Até agora ele não existe ainda. E quando você começar a ver o quadrinho e rever os desenhos, você descobre que tem uma série de vilões. E mesmo que o Coração Gelado seja um grande vilão, ele talvez não seja tão importante para os criadores, como nós acreditamos que ele era. Heresia! E olha só, não estou dizendo que não seja um grande vilão, ele era. Mas não parece que para os produtores ele era o vilão, entende? Coração Gelado, no Harf, em inglês, seria sem coração. E na primeira temporada do desenho dos Ursinhos Carinhosos, quem era o antagonista era o Professor Gelado. Ele era tipo um Mr. Freeze dos Ursinhos Carinhosos e odiava tudo que era warm, ou seja, quente, aconchegante, tudo aquilo que os Ursinhos Carinhosos representavam. Seu grande objetivo, vejam só, é congelar o mundo. Bem Mr. Freeze mesmo. Atenção, fiquem frios. Mas esse vilão tem final. No capítulo 19 da primeira temporada, ele pede a tia gelada em casamento, que em inglês o som de tia gelada era anti-freeze. Anti-freeze. Que poderia ser traduzido como anti-gelado, ou seja, ela poderia parar o professor gelado. Quando ela descobre que todo o casamento era um plano do professor para capturar os ursinhos carinhosos, ela o congela e leva o seu marido para casa e diz que ele iria se arrepender do que fez. E essa é a última aparição que o professor gelado tem no desenho, pelo menos que eu encontrei. Minha vingança será maligna! Já o Coração Gelado é apresentado no primeiro episódio da segunda temporada, Carol of Birthday, o aniversário da Terra do Carinho. Lembrando que o nome em inglês do Coração Gelado é No Heart, sem coração. Assim como sem coração é você sair desse vídeo e não deixar o like nem se inscrever, porque esse vídeo deu muito trabalho. Vocês não imaginam o trabalho. Então, se puder, deixa o like, ajuda muito. E se você aprendeu algo com os ursinhos carinhosos, foi ser legal com os amiguinhos, com o próximo. Então, deixa o like, se inscreve e vamos continuando. Nesse primeiro episódio, nem preciso dizer que o Coração Gelado quer destruir os ursinhos carinhosos por não gostar daquilo que eles representam. Essa é a pegada dos ursinhos carinhosos, a galera não gosta dele, é isso. Eu detesto você. Eu gosto de você. Ele quer levar apatia ao mundo, então ele cria uma pedra que o protege do raio dos ursinhos. Com esta pedra encantada, eu, desamado, hoje destruirei a família dos ursinhos carinhosos. E ele lembra muito ali o padrão do Coração Negro do filme. Só que aqui ele não é um metamorfo, o Coração Gelado seria mais um animago, ele pode virar qualquer bicho. E é um feiticeiro. A gente pode ver pelos braços que ele é meio azulado, então ele deve ser tipo a mística. Mas não tem nenhum capítulo que mostre ele sem capuz. E sabe por quê? Revelações bombásticas. Talvez aquilo que ele usa não seja um capuz, é a cara dele mesmo.
Oh, meu Deus, como assim, Diogo? Quando eu fui pegar os quadrinhos para ler, o design é diferente. Você enxerga a língua dele quando ele fala e o capuz tem mais feições, tipo, pode parecer em formato de dentes ou alguma coisa assim. Então a gente quis ver ele sem capuz, mas talvez ele não foi pensado como um personagem que está de máscara. É tipo aquele capítulo do Chaves, quando o Chaves fala, Chiquinha, tira a máscara. Mas eu já tirei. Pois não parece. Então, talvez o grande plot é que o Coração Gelado nunca usou máscara, aquele é o rosto dele mesmo. Agora, a viagem que eu tive aqui, quando eu estava lendo o quadrinho, é que, para mim, o Coração Gelado entra naquela família de bicho-papão, que a gente já fez uma série aqui, daqueles filmes horríveis, mas quem quiser pode assistir, que tá bem legal, porque os poderes dele me lembram o que mais tarde a JK vai sistematizar em Harry Potter. Ele se transforma, ninguém sabe sua forma. Acho que a JK assistiu os Ursinhos Carinhosos quando era criança. Mas viagem à parte, qual é o final do Coração Gelado? Que na nossa memória é o grande antagonista. Nem adianta você ir para o último episódio para saber o que aconteceu com o Coração Gelado. A última animação dessa leva dos Ursinhos Carinhosos foi lançada no dia 4 de novembro de 1988. Na verdade é um longa, possivelmente muitos de vocês devem lembrar dele, que é o Ursinhos Carinhosos e o Quebra-Nozes, que não tem nada a ver com o Coração Gelado. E o último episódio na TV foi ao ar em 28 de outubro de 88, que é um episódio musical, inclusive o nome é The Music Video, onde os Ursinhos Carinhosos participam de um espetáculo de um cantor de músicas infantis chamado Songfellow, e enquanto ele canta, os personagens interpretam as músicas. O que você pode forçar a barra é que até a Laurinha vai assistir esse cantor porque ela ama esse cara. Então a gente pode supor que no final eles fizeram um acordo de paz, todo mundo junto ouvindo esse artista, mas é supor bem forçado, só para dar um possível final aí de Ursinhos Carinhosos da década de 80. Mas eu voltei um pouquinho mais para procurar o último capítulo onde aparece Coração Gelado e curiosamente depois que a Laurinha surge, ele quase não aparece. Talvez para dar um clima mais infantil ao desenho, não sei, minha teoria. E mais uma coisa, eu não achei, mas disseram que ele aparece na quarta temporada lá pro final, como um dinossauro no mundo pré-histórico. Mas não é bem o Coração Gelado, assim, é uma representação dele. Então eu não considerei esses episódios, até porque eu não os achei. O último episódio que ele vai aparecer mesmo com um plano de destruir tudo é o episódio 16 da quarta temporada, da última temporada, chamado Bad Time for Karloff, Hora de Dormir para a Terra do Carinho. Nesse episódio, o Coração Gelado cria a areia do sono e ele quer jogar essa areia no mundo inteiro. E por que ele quer todo mundo dormindo? Porque, segundo ele, se todo mundo estiver dormindo, ninguém vai poder amar. Gênio. Se você não percebe a grandiosidade desse plano, é porque estamos diante de um plano incrível demais para mentes pequenas. É o fim de todos vocês. E nada pode acordar alguém quando você está sob efeito dessa areia do sono. Ou pelo menos ele achava isso, porque o grito da Laurinha tem esse poder. E nem preciso contar o que acontece. Mas vou contar assim mesmo. Antes de jogar o pó do sono no mundo, ele quer jogar na Terra do Carinho, para que os ursinhos não atrapalhem seus planos e ele incube Laurinha de fazer isso, e o malvado. Tudo ia bem, todos os ursinhos caíram no sono, menos o ursinho que é naturalmente dorminhoco. Como ele já estava dormindo na hora que a Laurinha e o malvado passaram, eles simplesmente não jogaram o pozinho onde ele estava dormindo, sendo que eles passaram de avião jogando, mas não caiu em cima dele. E ele escuta que o grito da Laurinha pode acordar todos, então ele vai até o castelo do Coração Gelado, grava o grito da Laurinha e acorda todos os ursinhos que destroem a ampulheta da areia do sono. Fim, acabou. Esse é o último episódio do Coração Gelado. A única coisa que eu posso acreditar é que depois disso ele cansou, assim, falou, não quero mais, cansei, desisto. Eu não suporto mais. Eu cheguei no limite. E aí ele foi fazer outra coisa, foi pra praia, ler jornal, botar os pés na areia, não sei. Mas ele não aparece mais depois disso com algum plano mirabolante. Ah, tudo bem, beleza. Então vamos para as outras séries pra gente procurar o Coração Gelado e ver um final definitivo pra ele. Não vai acontecer isso. Não tem novas versões do Coração Gelado. Ele não apareceu depois disso. Pelo menos não até esse ano. Aqui nesse ano, finalmente, ele fez essa ponta. Ano de 2023, especial de Halloween. Finalmente, esse vilão, que pra gente é tão icônico, mas parece que nem tanto para os produtores, reaparece. É como eu disse, eu acho que eles quiseram baixar a classificação etária dos Ursinhos Carinhosos para uma coisa mais infantil, então eles ignoraram esse vilão, porque esse vilão dava um ar mais adulto, talvez, ao programa. Porém, na nova série dos Ursinhos Carinhosos,
Ursinhos Carinhosos Unlock the Magic, Libere a Magia, ele apareceu em um episódio chamado The No Hearth Games, Os Jogos do Coração Gelado, onde ele é apresentado, ele se apresenta essa nova leva de ursinhos. Lembrando que o traço não significa que é uma animação boa ou ruim, mas vamos ver o traço. Bota nos comentários o que você achou sobre esse novo Coração Gelado, esse novo malvado. E é muito recente isso, muito recente. Isso está acontecendo agora em 2023. É o capítulo especial de Halloween dos Ursinhos Carinhosos. Teoricamente ele nem foi ao ar. Na verdade o título desse vídeo poderia ser Especial Halloween, Os Ursinhos Carinhosos. Só que eu fico pensando quem assistiu o vídeo até aqui para poder entender por que isso. Esse episódio é o episódio 6 da segunda temporada dessa nova animação dos ursinhos. E sabe o pior? Eu tô animado para ver esse episódio. Eu revi os filmes e eu falei, caramba, que maneiro. Bateu a nostalgia ali. Eu vi o desenho, eu li o quadrinho e eu gostei, gente. Preciso confessar isso. Só falta agora falar dos Muppet Babies aí, fica tudo certo, dos Popples. Ia ser maneiro também. Se quiser, bota nos comentários que eu falo sobre essas animações e procura o último episódio. Falando desse episódio do Coração Gelado, ele não foi ao ar no Brasil. Aparentemente, você consegue assistir se você for até a Nova Zelândia e se conectar de lá, mas oficialmente ainda não saiu por aqui. Mas é isso, o Coração Gelado possivelmente não está de máscara, nunca deram um verdadeiro final a ele, ele volta esse ano a dar suas caras no universo dos Ursinhos Carinhosos, e a série da década de 80 não se preocupou nem mesmo em encerrar a própria série, quem dirá dar um fim ao Coração Gelado. É que quero evitar a fadiga. Mas pelo menos agora vocês podem descansar os seus corações sabendo que não foi nossa culpa não saber o final dos Ursinhos Carinhosos. É que não teve mesmo. Ou pelo menos o final que nós consideramos satisfatório. Mas é isso por hoje. Me ajude a ser como os Ursinhos Carinhosos e não chegar no final, no caso desse canal. Deixa o like, compartilhe esse vídeo para quem é amante aí da década de 90, quem viveu na década de 90, quem assistiu os Ursinhos Carinhosos. E coloca aí que outros desenhos vocês querem saber o final. Merci bien, à la prochaine.